Olá, queridos, olá, queridas, boa tarde. Estamos nessa live onde eu queria conversar com você, cristão, com você, cristã, que por algum motivo não votou no Bolsonaro. Você votou em outro candidato, em outra candidata, você votou nulo, você votou branco ou se absteve de votar. Para que a live não se estenda tanto, eu queria ler com vocês a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 3. No final você vai entender porque eu li esse texto. Nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Agora eu queria pedir que os queridos e as queridas abrissem aí a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 11. E nós vamos ler os versículos 5, 6 e 7. O quinto versículo, o sexto versículo e o sétimo versículo de Números 11. Diz assim: Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão estima nada diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a de bidélio. Esse texto trata de quando o povo hebreu, ou o povo de Israel, como você preferir, foi liberto da escravidão do Egito. E num dado momento, no caminho no deserto, o povo começou a sentir saudades da alimentação do Egito. O povo começou a sentir saudades da carne que eles comiam no Egito, e agora eles só tinham o maná para se alimentar. O que restava para eles era o maná, que obviamente, em comparação ao sabor, à textura, à variedade do que eles comiam quando eram escravos, não tem nem o que comparar nesse sentido. Obviamente que Faraó, como um líder de uma nação, um homem muito inteligente, ele alimentava bem os seus escravos para que eles tivessem forças para trabalhar. Então o povo aqui começa a questionar a alimentação que eles estavam agora tendo frente à alimentação que eles tinham quando estavam no Egito. É interessante que a argumentação de muitos cristãos que afirmam que irão votar do PT em Lula, muitos deles falam de picanha, de carne de primeira, de uma alimentação melhor, segundo o que eles imaginam. Mas, irmãos, se vocês tivessem que escolher entre comer galinha, frango, o resto de suas vidas, e serem obedientes a Deus, ou
comerem, se alimentarem bem, como o povo de Israel se alimentava no Egito. Mas desobedecerem a Deus, ou, eu vou pegar mais leve, trocar isso por alguém que vai difundir uma mensagem que é contra a Bíblia. Uma mensagem que fala a favor do aborto, quando a Bíblia é contra. Uma mensagem que fala da legalização das drogas, quando a palavra do original grego para feiticeiros que se encontra no livro de Apocalipse é um equivalente à palavra traficante em português. E a Bíblia diz claramente em Apocalipse que esses ficariam de fora. Vale a pena arriscar, porque nem se sabe se isso é verdade, essa picanha, essa comida melhor, ou até uma casa própria que ele provavelmente diga que vai oferecer, em troco da pregação de ideologia de gênero, quando a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, vale a pena colocar em risco seus filhos, sua esposa, em um banheiro unissex, em um ambiente onde pessoas mal intencionadas podem estuprar outras pessoas? O que é mais importante para você? Votar em alguém que prega liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, que exalta a Deus, que cita a palavra de Deus diversas vezes, que não persegue cristãos, alguém que prega diversas coisas que vão de encontro à palavra de Deus, que vai de encontro a homens e mulheres de Deus, a sacerdotes de Deus, quando diz que vai colocar pastores e padres no seu lugar. Não estaria, irmão, você, irmã, vendendo o seu direito de primogenitura, como está lá em Gênesis 25, do 27 ao 34, quando Esaú, por fome momentânea, porque queria comer algo gostoso naquele momento, porque queria se alimentar de algo saboroso naquele momento, não olhou para o seu direito de primogenitura, não olhou para a grandeza do que é ser o detentor da primogenitura. Se algumas pessoas estão vendendo a sua fé por um prato de lentilhas, como fez Esaú, agora, onde, se comparada à perseguição que a igreja irá passar, porque a palavra de Deus vai se cumprir, já estão vendendo o seu direito de primogenitura. O que essas pessoas não farão quando chegar uma perseguição tremenda para a igreja? Não venda o seu direito de primogenitura. Não tenha saudade dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos do Egito. Porque mesmo que seja simplesmente um maná, mas no maná estava a vontade de Deus. No maná estava o caminho para a terra prometida. Muitas das vezes, o caminho para a terra prometida não nos dá o sabor que naquele momento nós queremos comer. Porém, mais nos vale obedecer à palavra de Deus e não ir de encontro à palavra de Deus. Deixa eu fazer uma comparação. Eu vou usar aqui respeitosamente o exemplo de duas denominações. Suponhamos que haja uma eleição na igreja adventista do sétimo dia. E aqui vai uma comparação respeitosa. E dois pastores estão concorrendo à presidência nacional. Eles têm uma outra denominação, estou falando assim para ficar mais simples.
à presidência nacional e você tem direito a voto. E um dos candidatos coloca as seguintes propostas. Se eu for eleito, eu retirarei a guarda do sábado da igreja adventista. Se eu for eleito, a obediência à abstinência dos alimentos também será retirada. Se eu for eleito, qualquer caso de divórcio, independente do que seja, será aceito pela igreja. Se eu for eleito, a nossa ceia será com pão normal e com vinho alcoólico. E o outro candidato defende todas as bandeiras doutrinárias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em qual deles você, sendo adventista do sétimo dia, iria votar? Vou te dar um outro exemplo. Suponhamos uma eleição da Igreja do Evangelho quadrangular. 2 candidatos à presidência nacional, você tem direito a voto. E um dos candidatos da Igreja do Evangelho quadrangular coloca as seguintes propostas. Se eu for eleito, a Igreja do Evangelho quadrangular passará a crer que o dom de variedades de línguas, em todas as épocas, inclusive na atual, são idiomas e não línguas estranhas ou línguas de anjos. Segunda proposta, não teremos mais culto de libertação. Terceira proposta, encerraremos como doutrina obrigatória os dízimos e as ofertas. Quarta proposta, nós passaremos a proibir as mulheres de cortarem os seus cabelos. Quem conhece a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular sabe que essas não são bandeiras de lá. Você, como membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, aí tem um que traz essas propostas como presidente e tem outro que defende todas as bandeiras que a Igreja do Evangelho Quadrangular defende. Em qual deles você votaria? Eu tenho certeza que no caso que eu dei o exemplo aqui, da Adventista do sétimo dia, você iria votar no presidente que defende todas as bandeiras doutrinárias da Adventista do sétimo dia. E eu tenho certeza que se você fosse da Igreja do Evangelho Quadrangular, você iria votar no candidato que defendesse todas as bandeiras da Igreja do Evangelho Quadrangular, bandeiras doutrinárias. Mas por que você, sendo cristão, vai votar em alguém que defende bandeiras que não são bíblicas? Qual é a diferença? Veja a incoerência. Por isso eu citei a palavra de Deus mostrando para vocês que o povo de Israel, quando saiu do Egito, reclamou porque não comia mais peixe, não comia mais pepino, não comia mais melão, não comia mais porros, não comia mais cebolas, não comia mais alhos, não tinha os temperos, não tinha o sabor. O maná não tinha o sabor que as comidas do Egito tinham. Mas o que vale para você é obedecer a palavra de Deus ou promessas de comidas, de materialidades? Como nós lemos lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde fala que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Isso são deleites. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como eu citei para vocês, Gênesis 25, do 27 ao 34, onde Esaú vende a sua primogenitura, porque naquele momento queria se alimentar de algo saboroso, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas.
Não venda a sua fé, querido, querida. Não venda a propagação da legalização das drogas. Não venda a propagação da liberação do aborto. Não venda a propagação da ideologia de gênero, de banheiros unissex. A propagação onde sacerdotes são afrontados. O outro candidato disse: se eu não concordar com o que o pregador está pregando, eu vou afrontá-lo. E não é isso que a Bíblia ensina. Lula está ensinando aos cristãos a afrontar quem pregar aquilo que você discorda. E a Bíblia diz que a profecia é para ser julgada, não afrontada. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser respeitados. E ele está fazendo apologia a que você enfrente o seu líder. Será que você não acorda para isso? Será que você não vê a gravidade disso? Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. Tempos trabalhosos, onde as pessoas seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E quem foi o amante de si mesmo que está lá em 2 Timóteo 3, que muitas das vezes se comparou a Jesus Cristo? Presunçoso, dizendo que já ganhou a eleição. Blasfemo, quando estava sendo julgado, disse: as pessoas parecem que não leem a Bíblia, estão usando o meu nome em vão. Lula disse isso, tem vídeo gravado disso. Isso é blasfêmia. Lula defende, juntamente com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, que os pais não têm autoridade sobre os seus filhos. Que os pais não podem obrigar os seus filhos menores a irem para a igreja. Isso é desobediência a pai e mãe. São profanos, são caluniadores, caluniam o tempo inteiro o presidente da República de genocida, quando a gente sabe verdadeiramente, quem estudou sabe o que é genocídio. Lula se enquadra em 2 Timóteo 3. Tenham cuidado, irmãos. Não vendam o seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas. Não façam como o povo de Israel, que após estarem libertos, queriam voltar ao Egito para comer peixe, melão, pepino, porque era saboroso. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Reflita sobre essa palavra. Você que é cristão, reflita sobre essa palavra. Deus te abençoe sempre.